Boa noite a todos, como vão lá? Boa. Boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilo. Joia. Maravilha, muito bom. Boa noite, boa noite. Pronto. Vamos lá. Boa. Muita gente na rua, né? Oi, lotado mesmo, voltou tudo normal. É. Tá tudo normal. Então, boa noite. Muito estranho. Boa noite, gente. Aumenta o som um pouquinho, Isabela. O seu som é sempre tão fraquinho. Eu consigo ouvir, mas eu tenho que quase colocar o ouvido aqui no... Isso. E agora, tá melhor? Agora tá audível. E para vocês, como está o som? Bom, Tá bom. Vou deixar o meu mais baixo. Assim, vocês babies? talvez seja melhor, né? Gilmar, como vão lá? Boa. Boa. E aí, pessoal, muita gente na rua. O que vocês estão achando das pessoas? Tá tudo normal já para esse povo. É? Povo O calminho. povo tá mais feio com máscara. É, Pessoas estão mascaradas, viu? estão mascaradas em vários aspectos, né? Pessoal agressivo. Ontem morreu uma pessoa porque o cara entrou sem máscara no estabelecimento. Vocês viram? É, Ué. Não vi. está agressivo demais. Aí, de repente, é um bom assunto para hoje, né? Agressividade. Legal. Então tá bom, pessoal. Vou desativar o som de vocês um pouquinho. Se alguém quiser falar, pode ativar e entrar aí, porque eu não consigo enxergar vocês aqui. Então, pessoal, vamos falar então dessa coqueluche do momento, que é parte do nosso esquema, né? De estudo, de trabalho, de pesquisa, de bate-papo, que é a agressividade, a agressão, violência, né? A gente está aqui, assim, aparentemente partindo para um oposto do medo. Mas esse assunto ele é tão amplo, mas tão amplo, que nós ficaríamos também 2 meses só em cima dele para poder aprofundar bastante. Então, vamos falar sobre algumas nuances só que podem ser interessantes para nós, no nosso treinamento. Tá? Alguma coisa que, de repente, eu colocar para vocês que pareça meio deslocado do treinamento de artes marciais, tentem vocês mesmos de achar um modo de encaixar, e se não, a gente faz isso depois juntos. Mas acho que vocês não terão problemas. Tá? Então, como eu disse, esse assunto é tão amplo, mas tão amplo, que existe até uma distinção entre agressividade em crianças e adultos no âmbito comportamental. Eu até vou falar um pouquinho sobre essas crianças, porque alguns aí são pais, avós, bisavós, e por aí vai, né? E aqueles que não são hoje, serão um dia. Há uma hipótese, né? Tá bom? Então, o comportamento agressivo em crianças, só para vocês já irem pensando, nós temos inicialmente aquela agressão instrumental, que é usada para obter ou apropriar-se de objetos específicos, posições ou acesso a atividades desejáveis. A criança simplesmente chega, empurra o outro, pega e está tudo bem, né? Num segundo momento, a gente percebe aquela hostilidade dirigida unicamente para irritar ou ferir o outro. Eu sempre percebo muito essa agressividade em crianças, principalmente quando você tenta colocar algumas regras para elas, e aí elas ficam quebrando essas regras realmente para te estressarem, para te ferirem, para te irritarem, e elas ficam buscando, inclusive, né, a sua reação para ver se conseguiram o seu intento. Muito interessante. Nós temos também aquele jogo agressivo, né, ocorrendo quando se brinca em uma disputa, que então evolui para uma agressão deliberada. E temos também aquela agressão defensiva. Então, aí a gente já passou por vários itens, não vamos aprofundar hoje, não é tão importante, tão interessante por enquanto, mas vamos pensar agora numa violência criminal já em adultos, tá? Que é coisa bem atual, né? Também temos aí uma violência instrumental,
que é motivada por um desejo consciente de eliminar a vítima. Temos uma violência emocional, impulsividade agressiva, motivada por raiva ou medos extremos. Então, o medo também pode gerar uma agressividade, uma violência, né? Tem o caso de assassinato cometido no decorrer de outro crime. E tem ainda aquela violência bizarra, aqueles crimes insanos, psicopáticos, né? Violência social, crimes de gangues. Situações em que o criminoso percebe o seu ato como legítimo por aprovação do grupo. Eu fico vendo na televisão aí, o cara para entrar no PCC, não sei onde mais tal, ele tem de cometer algumas atrocidades, né? Olha como é que já mudou o negócio. Então, para alguns, a agressão, agora já estamos falando de agressão, temos que separar bem os termos para entender direitinho, não confundir na hora de argumentar com alguém, né? E de vivenciar isso também. Para alguns, a agressão é unicamente dependente de fatores emocionais. Outros a consideram como espontânea, uma forma de expressão que inevitavelmente segue seu curso. No entanto, nenhuma dessas opiniões é completa sem levar em consideração fatores biológicos, além de os psicossociais. Outro detalhe, em muitas espécies, a tendência de mostrar comportamentos agressivos varia com a condição hormonal. Então, até comentei já com alguns de vocês aí há não muito tempo, que até a sua visão muda na análise das pessoas, dependendo da sua condição hormonal. Você vê as pessoas um pouco diferente quando você está num pico mais alto ou menor. É muito interessante isso, né? Nós temos muitos debates na literatura sobre os mecanismos endócrinos e neurais envolvidos, mas a maioria deles, estive sondando várias vezes, não tem assim conclusão verificada empiricamente na prática, realmente não tem. O comportamento agressivo não é exclusivamente induzido e nem só biologicamente gerado. É interessante atentar para isso, porque a gente vai precisar fazer essa distinção depois, tá? É ainda comum também afirmar que a excitação nervosa e a agressividade estão associadas e que a agressão seria uma forma de descarregar essa tensão. Hipótese que também não se apoia em fatos empíricos. Tá? Tem muitas afirmações aí em cima da agressão, tem muitas ideias, muitas colocações. A gente vai ver só alguma coisa assim que pode influenciar o nosso trabalho e que alguém vai utilizar como argumento para você treinar ou para você não treinar, normalmente para não treinar, né? Outra afirmação também antiga e ainda popular entre nós é colocar a frustração como uma causa de agressão. Todas essas causas realmente justificam, às vezes, acontece, né? Mas para vocês terem uma ideia como é que o negócio é amplo, teve estudioso que colocou já que existem 4 formas, ou seja, são as intensidades. Seria mais ou menos interessante isso aqui, aliar o nosso código de cores, estados de alerta, né? 4 formas. A agressividade pode ser vivida em diferentes intensidades. Então, segundo alguns estudiosos, tem 4 formas que ela pode variar de intensidade agressiva. Então, isso aqui já é interessante você poder analisar, aliado a uma análise verbal, a uma linguagem corporal, aqueles fatores externos e internos, né? Então, já está somando uma série de coisas para avançar realmente naquela análise entre o monocem, sem nocem e sem nocem. Tá? Então, o primeiro dessas 4 formas, a nível de intensidade, seria a irritação, que está relacionada com uma agressividade branda, leve. A pessoa está irritada e você percebe pela expressão fisionômica, por algumas coisinhas assim, né? Alguns trejeitos. A irritabilidade, que já é definida aí como uma forma crônica de irritação. A gente tem sempre uma pessoa na família que você percebe que se encostar ou se não encostar, se falar ou não falar, qualquer coisinha a mais que você coloca, a pessoa já passa, né? Já está, ela é muito sensível, ela já fica irritada e por aí vai.
Depois temos a raiva. Aqui, a agressividade já se manifesta de forma mais intensa, né? E, em último, a reação agressiva, onde a agressividade tem uma natureza esmagadora. Então, é interessante aí, porque quando a gente faz aquela análise, nós podemos analisar também em que grau que a pessoa está. Ela está no terceiro, tentamos trazê-la para o segundo. Ela está no segundo, tentamos trazê-la para o primeiro. O ideal é, claro, tentamos trazê-la do quarto para o zero. Né? Tem até um ditado, né, que o pessoal usa muito na nossa modalidade, que é: precisamos conter o instinto agressivo. Não é necessariamente o meu instinto agressivo, pode ser o do outro, né? Se você colocar ele para dormir, de repente funciona melhor, mais efetivo, tá? Depois a gente vai avaliar isso aí, a gente tem que ser prático também, senão nós viramos, né? Para ter uma ideia, nós temos modalidades aí que dizem assim: você tem medo, você tem raiva, você é agressivo, você precisa se acalmar, venha treinar conosco. E aí você vai treinar aquela modalidade light, zen, né? Eu, convivendo com muitas pessoas que passaram por isso, eu percebi que muitas delas elas vão guardando aquilo, é o famoso efeito panela, né? De pressão. A pessoa fica calma, zen, light, faz propaganda, isso é ótimo, olha como estou me sentindo bem. E o dia que ela explode, ela tri-explode, né? Ou mais que isso. Então, temos que analisar bem, não ficar mascarando, mas realmente trabalhar de uma forma onde a gente possa administrar essas situações, né? Nessas definições, então, nós verificamos que a agressividade pode ser vivida de várias formas, através de comportamentos motores, verbais também. Então, nós também temos que treinar uma defesa pessoal verbal. Dependendo do que a pessoa te fala, você pode muitas vezes desconstruir este argumento. Dependendo da forma que isso ocorre da pessoa envolvida, você pode irritá-la mais ainda, ou você pode também colocá-la num patamar onde ela cai em si ou percebe que está complicado. Então, defesa pessoal verbal também, tá? E também pela fantasia e pelo pensamento. Alguém vai falar: não, eu não sou agressivo. O Adriano falou para mim um dia desses ali, o sonho, eu falei: não sou agressivo, sou light, tranquilo. Mas o cara tem aqueles que ele chama de pesadelo, né? Onde atropela acidentalmente alguém, dá ré, passa por cima de novo. Então, mesmo fantasiando, nossa, aquela pessoa podia cair aquele prédio em cima dela. É um tipo de agressividade, né? Pela fantasia e pelo pensamento. Ela é dirigida, nesse caso, sempre a um alvo, um objeto, e tem uma função destrutiva. Tá? Apesar de tudo isso que a gente falou, também tem um papel importante no desenvolvimento da pessoa. Então, é interessante, eu gosto muito do Sartre, e ele dizia sempre o seguinte: você não é covarde, não é medroso, porque você tem um coração covarde, um pulmão covarde, e por aí vai. Você é assim porque você decidiu ser. Então, é muito interessante isso. Nós decidimos ser aquilo que somos. E somos aquilo que decidimos ser, né? Então, da mesma forma que você decide ser, você pode também usar essa decisão para ser o oposto. E ninguém vai treinar uma arte marcial se não acreditar que, pelo menos lá no fundo, ele tem uma certa agressividade, uma certa iniciativa, não é verdade? Porque é necessário. Como é que você vai lutar só se defendendo? Não é por aí que funciona. Então, nós vamos falar agora de uma agressividade construtiva, né? Ela não pode, ela pode até ser destrutiva, mas não autodestrutiva. Agressividade descontrolada, nós já vimos que é fúria, é marrom, né? Aí ela pode tornar-se autodestrutiva, é complicado, tá bom? A importância da agressividade para nós é no sentido de ousadia, de iniciativa, de ímpeto, e não de violência. Não estou falando aqui de doença nem de desvio de caráter, tá, gente? Tá bom? Existe uma teoria, agora vamos aplicar isso bem no nosso treinamento para ficar bem claro. Existe uma teoria de que a agressividade é um instinto natural do animal humano.
e todos os esforços para suprimi-la seriam em vão. E se for observar a história do homem, principalmente a história religiosa, a gente conclui que isso aqui é verdade, né? Segundo essa teoria, o animal humano precisa ter um meio em sua vida para canalizar e liberar tais instintos. Se não tiver, ela poderá manifestar-se inesperadamente, sem uma causa justa e de forma descontrolada. Então, agora para nós, vamos treinar, né? Porque no nosso treinamento, os combates fazem isso. Nós conseguimos, no nosso treinamento, canalizar. Nossos combates não põem em perigo a vida de nenhum dos praticantes. É um banco de provas onde medimos os nossos conhecimentos e habilidades, né? Com honra, com sentimentos, sem a cobiça de buscar um bom prêmio ou uma recompensa econômica. Ah, mas eu quero entrar num campeonato lá porque vai ter um prêmio em dinheiro e tal. Tá, tudo bem. Aí já é uma exceção, né? Para nós, o retorno é a verdadeira felicidade. Não há nada em jogo, somente o provar-se a si mesmo. É difícil quem assiste o nosso treinamento acreditar que ele acaba sempre com um forte aperto de mãos, um abraço. Agora vai ser um abraço meio mascarado, né? Vai ser mudar um pouquinho por uns dias, né? Mas lá no nosso íntimo a gente continua abraçando as pessoas que amamos, né? Que fazem as mesmas coisas que nós. Então, no final, há uma grande amizade entre os praticantes, ou seja, nós lutamos agressivamente e somos amigos no final da luta. Então, é muito interessante pensar na agressividade como um meio de crescimento, um meio de desenvolvimento, né? Desenvolver o ímpeto, ter aquela iniciativa para poder agir. A gente depois vai falar em perseverança, em outros itens, em outros termos, em outros conceitos, e a gente vai voltar a isso aqui. Se vocês quiserem aprofundar depois também, a gente pode aí fazer umas 10, 15, 20 aulas sobre isso. Mas acho que isso aqui já é o necessário para entender que o canalizar a agressividade treinando é uma das formas mais simples que existem e que funciona realmente para todos nós. Ok? Gostaria que vocês ativassem o som. Gostaria que alguém aí se manifestasse sobre o conteúdo de hoje. O Tiago disse que está desesperado para falar. É brincadeira, viu? Falem se tiverem intenção. O Eres também. O Eres, ele está com... O Eres é o cara da fala, todo dia fala muito. Ele fala muito. Né? Fala, Elis. Tudo bem. Isabela, achamos que você tinha nos abandonado. Não, eu estava anotando tudo. Muito bem. Só que eu perdi uma das intensidades. O senhor tinha falado da irritação, raiva, reação agressiva e qual que é a quarta? Irritação, irritabilidade, raiva e a reação agressiva. Certo. Obrigada, Shihan. Tá. Ficou claro, Isabela, para você hoje esse conteúdo? Ficou assim, Shihan. Eu acho que o treino ajuda a gente a canalizar essa energia, como você falou. Sim. E permite que o pensamento se torne mais claro, né? Eu acho que quando a gente tem a agressividade descontrolada, a gente perde o raciocínio crítico, né? Verdade, exatamente isso. Marcelo? Não, só comentar rapidinho que você falou aqui da questão da agressividade, às vezes há uma tendência das pessoas sublimarem certos sentimentos que são como se fossem ruins, igual você falou, que as pessoas vão treinar para ficar calmas e tal, e é como se a agressividade ou outras coisas não existissem, mas isso é importante realmente, como falou, né? A gente tem que reconhecer que tem isso e saber lidar da melhor forma, quer seja raiva, agressividade, violência, ou não, o que quer que seja, mas que às vezes há essa tendência de querer mandar para o espaço como se aquilo não existisse e, como falou, depois, quando explode, a pessoa vem igual uma panela de pressão, né? Exato. A gente vai falar depois bastante sobre a respiração, né? Que é uma das formas de você conseguir controlar. E o que há, que já é uma forma de você controlar manifestando.
Então, realmente colocando para fora isso, né? Então, as coisas vão fechar muito legal daqui a pouco, acho que já está fechando, né? É isso aí. Fernando Rocha, tudo bem contigo? Opa, tranquilo, Jean. Tá muito frio aí? Aqui onde eu trabalho é mais frio um pouquinho. Ah, eu imagino. Tem bastante cimento, né? Maravilha. Alex, meu amigo, está parecendo um doutor aí daqueles lá do Senado. Estou ouvindo e aprendendo aqui hoje. Está tudo tranquilo. Maravilha. Tá bom. Tiago? Achei legal essa questão aí do direcionamento da agressividade, né? Com forma de crescimento. É um assunto que normalmente a gente só pensa na parte negativa, né? E essa parte positiva é o que eu gosto do treinamento. Você chega, vai treinar, acabou o treinamento, até mais, e amanhã você vai continuar treinando, né? Então, todos eles estão em busca de crescimento. Então, isso que eu acho interessante. É bem bacana isso. Maravilha. Meu amigo Valfrido, tranquilo aí? Ô, tudo bem, graças a Deus, tá beleza, viu? Todo controle. Muito bom demais. Oi. Gilmar hoje está quietinho. Tranquilo. Achei interessante nos comentários que quem treina tem que ter mais autocontrole ainda da agressividade, né? Então, isso é muito cobrado da gente, né? Exatamente. Então, isso que mas tem que estar sempre controlando isso, né? É complexo isso também, né? Então, é muito cobrado. Tem os limites. Então, você treina, você não pode agredir ninguém, você tem que sempre dar paz, né? O cara te dá um tapa no rosto, você dá o outro lado para ele bater. Acho que não é bem por aí, não, né? Mas não fala o que acontece depois, né? Exatamente. Gilmar, isso funciona mais ou menos assim. O sujeito te bate o lado esquerdo, né? Você dá a face direita, depois você aponta para cima, mostra para ele. Aí ele olha, você fala, o castigo vem de cima, né? E pau. Por aí. Então, na realidade, é interessante, né? Onde é que está escrito que você, por treinar, tem que ser mais quietinho, né? Tem que ser mais calmo e etc. E o grande problema também de você deixar a coisa rolar muito tempo é que a pessoa se aproveita disso, uma vez que você tem o bloqueio por treinar e não pode ou não deve reagir, às vezes a pessoa abusa um pouco também, né? A chance que a gente tem, né, de pôr em prática. Eu sempre disse o seguinte, né? Nós somos pessoas, nós somos humanos, nós somos normais, né? E a gente tenta ampliar os nossos limites, mas eles existem também, né? Porque se a gente começar a pensar muito assim, eu percebi muito esse pensamento na arte marcial. Você não pode reagir. Poxa, então eu não vou treinar, porque pelo menos não treino, eu posso reagir. Eu vou morder a orelha do cara, eu vou morder o couro cabeludo dele, eu vou puxar cabelo, né? A cobrança é maior, né? Eu vou rasgar ele nos dentes, né? Então não é bem assim, né? Nós temos que perceber que respeito é bom e a gente gosta muito disso também, né? E nós treinamos implicitamente para sermos respeitados, né? A gente respeita todo mundo, também não pode abusar, né? Que história é essa, né? Mas é uma boa colocação, sabe? Eu acho que aquele local onde as pessoas falam, não, você não pode reagir nunca. Eu ouvi isso minha vida inteira. Você vai anestesiando a sua iniciativa, o seu ímpeto, a sua agressividade. Tem muitas faixas pretas e nem é culpa deles. Eles sofreram uma lavagem cerebral tão grande que, às vezes, a pessoa precisa reaprender a ser agressiva para ela poder se impor, para ela poder viver. Porque, do contrário, ela não tem autonomia em local nenhum onde ela está. Nem para pensar. Eu não posso pensar isso. Talvez você já tenha até vivenciado isso. Existem coisas que nos cobram e você, de repente, policia o seu pensamento para não pensar em alguma coisa que é útil, que é bom para você. Como assim, né? Temos que reanalisar essas coisas, clareando esses conceitos. Eu acho que fica bem fácil, né? Bem claro. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, tá bom, pessoal. Muito feliz em tê-los aqui comigo novamente. Amanhã a gente tem mais um bate-papo. Eu espero revê-los todos aqui, fortes e saudáveis como sempre. Oyasumi nasai, matashita. Oyasumi nasai, matashita. Tudo bem. Muita saúde.
Os. Os.